passar para outro assunto aqui. Ontem teve uma série de votações no Congresso Nacional que a oposição comemorou muito, seria a derrota do governo. Deixa eu listar aqui algumas vitórias da oposição. O Congresso tinha derrubado a saidinha, né, que é o direito dos presos do regime semiaberto de visitar as famílias em alguns feriados, né? Aí o Congresso derrubou esse direito, um direito já muito antigo no Brasil. O presidente Lula, ele vetou uma parte disso, permitindo que os presos de baixa periculosidade pudessem visitar suas famílias. Mas ele foi até tímido. Os especialistas até disseram que o veto do Lula teria sido tímido, que o Lula teria que ter vetado tudo, né, porque esse direito é um direito importante no sistema prisional para aliviar um pouco a pressão ali dentro dos presídios, que a barra é muito pesada ali dentro. Mas o Lula fez um veto em respeito ao Congresso, né, para também não criar um atrito muito grande, só os presos com baixa periculosidade. Aí a oposição derrubou esse veto, comemorou com uma grande vitória, e teve também o veto do Bolsonaro. Foi aprovada uma lei no Congresso, uma lei, a Lei de Segurança Nacional, que instituía uma penas pesadas para quem veiculasse fake news em período eleitoral. O Bolsonaro vetou um trecho que era mais pesado, que instituía prisão efetiva. Aí a oposição conseguiu manter esse veto. E você teve algumas outras coisas. Teve também o imposto de até $50, que o governo tinha isentado as importações até $50 de imposto. Era o governo. Eu lembro disso, Ricardo. Até o Haddad, houve uma discussão, não foi uma coisa muito consensual, por exemplo. Até alguns economistas, o pessoal mais ligado à indústria, achavam que esse imposto é importante para dar competitividade à indústria nacional, mas é uma medida impopular, obviamente, né? O imposto sobre pequenos produtos. O Lula acabou entendendo que era uma medida impopular, que não ia arrecadar tanto assim, que era melhor não ter esse imposto. Aí eu achei até curioso a oposição encarar isso como uma vitória, uma derrota do governo, porque para o governo tudo faz, na realidade, é mais recurso para o governo, né? Enfim, mas a oposição festejou muito, né? Eu até fiz um artigo, né, que eu considerei vitórias meio vazias, né? Não é nada que mexe com a governabilidade, mas enfim, é claro que é uma vitória, tem um valor simbólico, e a oposição mostrou força. Mas como é que você avalia essas votações de ontem? Miguel, eu inclusive li, como sempre faço, eu li o teu artigo, eu acho que ele pontua bem demais isso, ou seja, de conteúdo, né, essas vitórias foram vitórias que foi só para a galera, foi só para manter aquele êxtase, né, desses setores que se identificam com a negação da política, né, que estão ali na extrema-direita e que tem um namoro profundo com o Centrão. O Centrão que diz que apoia o governo Lula, mas que em todas essas pautas manda recados ao governo se aliando com a extrema-direita. E por que eles fazem isso? Porque eles se deram muito bem no período que Bolsonaro governou, no desgoverno Bolsonaro, né? Eles chegaram, como tem hoje, a um deputado ter anualmente 55 milhões de emendas. Isso é um absurdo, Miguel. É um absurdo, né? Um senador chegar a 100 milhões, fora as emendas que tem por fora, fora as outras conquistas por fora. Por quê? Porque isso não é canalizado para as políticas públicas, e isso fica à mercê de quem está lá com o mandato.
Isso é mais do que 90% dos municípios brasileiros têm de receita. E é por isso que é tão difícil você ter a renovação, porque aqueles mandatos baseados na ideia, nas ideias, nas posturas, particularmente dos mandatos com referências na classe trabalhadora, eles ficam cada vez mais difíceis de ascenderem, né, de disputarem uma eleição com alguma chance de vitória. Então, o Centrão sempre manda recados ao governo. E eu, sinceramente, eu penso, e não sou nenhum menino, eu sei que a governabilidade é fundamental, mas eu penso que o governo precisa mandar alguns recados também, né? Porque é impossível o PP, os republicanos, o MDB votarem da forma que votam. Não dá para que, quando alguém quer liberação de recursos, ir lá e votar contra. Ora, se você não é governo, você não pode simplesmente fazer, né, ficar extraindo aquilo que pode do governo e nas situações de provocar fragilização política desse governo, você está lá presente. A votação, ela expressa isso, no meu entender. Ela não traz nenhum prejuízo, é como você disse, ao contrário, vai aumentar ali o caixa do governo, né, do Estado brasileiro, que tem um governo, vai fazer isso, e, ao mesmo tempo, as fake news continuarão a ser punidas, né, mas demonstra o caráter dessa gente que domina a política e, ao mesmo tempo, a fragilidade do nosso povo, que não consegue, e está cada vez mais difícil isso, compreender como é importante, né, ao escolher um presidente, escolher um deputado, um senador que tenha capacidade, que tenha convergência, que tenha compatibilidade com aquilo que o candidato a presidente está defendendo, porque senão ele vai amarrar as mãos e as pernas do presidente. Então, quando você vê na média no Nordeste, por exemplo, nós tivemos 70% dos votos para Lula, como já tínhamos tido 68,7% para Fernando Haddad, no meio daquela loucura que foi a eleição de 2018, né? Nós já tínhamos tido isso, mas quando você vai estratificar para a eleição do parlamento, é um desastre. Eu não falo nem do Sul e do Sudeste, porque aí o desastre é maior ainda, né? Porque até no Executivo você tem dificuldades de reconhecimento por parte da população sobre quem defende o quê. E as pautas, né, essas pautas morais, de costumes, ganham muito mais resultado do que as pautas das políticas públicas. Não é à toa, e eu vi o programa anterior, vi a Ana falando, vi o convidado, não é à toa que você olha para o Rio Grande do Sul, está essa situação, né, terrível, que é a falência do Estado enquanto políticas públicas. Os caras faliram, os caras quebraram os instrumentos que o Estado tinha para poder se precaver diante dos graves acidentes ambientais. Então, eu acho, né, para concluir essa minha resposta, eu acho, Miguel, que eu defendo sempre que está na hora do governo sinalizar para algumas coisas. Né? Sinalizar, dizer, olha, eu lembro a primeira vez que eu ganhei só para contar uma historinha rápida, para prefeito, não tinha nenhuma experiência, né, no executivo, e estava lá 11 a 10, eram 21 vereadores, 11 a 10 para o governo, e tinha um cara que ele começou a perturbar, ele viu a situação e começou a achar que ia barganhar, né? E num determinado dia eu não aguentava mais, rapaz, eu chamei o cara lá, disse, amigo velho, você a partir de agora, democraticamente, você é da oposição. Não, mas eu não quero ganhar, mas eu quero. Você vai para a oposição. É claro que isso era um outro momento, um outro tempo, um tempo em que as pessoas se juntavam mais, né? Eu estou falando aqui de 2005, mas eu acho que o governo precisa sinalizar para esses partidos. Ou seja, está com o governo, vai ter as benesses que o governo, evidentemente, e os avanços que o governo propõe. Não está com o governo, vá para a oposição. Vê se segura com isso. Alguém tem que dizer isso, e não acho que seja o presidente Lula, não, mas alguém dentro do governo, particularmente na área política, precisa ter coragem para poder dizer, olha, vamos aqui acertar as contas, amigo. Chega de tentar fragilizar o governo. Chega, né? Porque, e ao mesmo tempo eu fico impressionado, são com os setores ditos organizados. O que é que
a indústria brasileira, o que o empresariado brasileiro tem a dizer disso, desse comportamento do Congresso? Como é que esse empresariado, ou será que esse empresariado ainda está na vibe, né, de 2022 das eleições? Será que eles não percebem que mais 4 anos daquilo que o Brasil teve no período bolsonarista era o caos absoluto? O Lula faz um governo que é um governo fundamental de resgate desse país. O país não aguentaria mais 2 anos daquilo que lá estava. Se você puxar aí o que Bolsonaro e o governo dele fez ao longo desses anos, ele só fez destruir o arcabouço de Estado social que o país tinha, destruiu todo tipo de investimento, bateu continência para a bandeira americana, dizendo bem qual era a relação desse governo, né, de impotência total e absoluta e subserviência aos Estados Unidos. Então, o Lula faz um governo nesse sentido magistral, porque ocupa um espaço, né, na política internacional. Indiscutivelmente é a maior liderança do mundo democrático hoje, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, e ao mesmo tempo enfrenta uma barra pesadíssima aqui dentro do Estado brasileiro, dentro do país, que é exatamente essa confusão mental alimentada pelo Congresso, alimentada pelas fake news, alimentada por isso que está aí. Então, eu acho que falta um elemento nesse jogo. São os setores organizados, né, inclusive o empresarial, e o povo, e os movimentos organizados, os movimentos sociais. O governo tem que chamar esses setores para conversar, para dialogar. Não é para que os movimentos tomem o poder ou a diretriz do governo, não, mas é para que os movimentos possam se expressar, ajudar nesse período tão difícil a esses movimentos também se expressarem, porque senão vamos ficar todo mundo dando like aqui e acolá, né? E ao mesmo tempo você não ter sociedade organizada, efetivamente organizada, exercendo o seu poder, exercendo o seu direito e ao mesmo tempo redimensionando e redirecionando esse país. Eu tenho muita preocupação porque nós estamos chegando ao segundo mandato e é inconcebível que você pegue uma pesquisa, né, ou então converse com as pessoas e perceba que a aprovação do presidente Lula é próxima à desaprovação. Isso é inconcebível. Ou então que existe algum tipo de comparação entre o governo do presidente Lula e o governo do desgoverno Bolsonaro. É impossível isso. Lula organizou o país, Bolsonaro destruiu o país. Então, o que é que está acontecendo que as pessoas não percebem isso? Né? Será que não existe, da parte do nosso próprio governo, né, uma lentidão ou uma espécie de omissão em relação a isso? Nós temos que chamar para nós essa responsabilidade, né, penso dessa forma, para poder fazer esse enfrentamento social de uma forma mais objetiva. Aí o jogo começa a mudar. Não é só o jogo eleitoral, não é só o jogo de 2024, 2026, mas é o jogo, né, da política, da verdadeira política em si, da correlação de forças, que hoje está completamente desfavorável a este campo político em função disso, porque o governo tenta construir e os caras, na base da fake news, na base de votações estúpidas no Congresso, vão apenas destruindo. Essa é a função da oposição hoje, né? É só destruir. Ao mesmo tempo, nós precisamos fazer com que esse país dê esse salto, porque nós temos um passivo social enorme que precisa ser naturalmente trabalhado, emergencialmente trabalhado, além dessas situações que ocorreram, como é o caso do Rio Grande do Sul. Quem imaginaria que o país teria que desembolsar por baixo, imagino eu, 400, 500 bilhões ao longo desses próximos anos, apenas com o Estado por conta de um desastre natural? Quem imaginaria isso? Compreendeu? Então o buraco é muito mais embaixo. E você não consegue fazer isso nessa guerra que o Congresso tem contra o governo e contra o povo, ou pelo menos a maioria do Congresso, né? Você não consegue fazer isso se você não tiver a sociedade, a população no meio. Então cabe ao governo estimular essa participação. Foi isso, quer dizer, isso para mim é tão claro, né, que eu às vezes até me preocupo com o decorrer do tempo, mas eu tenho certeza que a sensibilidade política
do presidente Lula é muito forte. Aliás, é pela terceira vez presidente, não é à toa, né? Só quem tem muito feeling político consegue isso. E ele deve estar percebendo que é preciso chamar o povo das mais diversas formas, estimular o povo a participar desse debate, porque se ficar governo de um canto, né, e o boicote generalizado de outro, vai ser muito difícil o Brasil avançar, né, como nós precisamos avançar ao longo desses próximos anos.